Então vamos lá. Antes de anotar, eu quero que você preste bem atenção, amém? Tudo que Deus criou, Ele tem a sua marca. Tudo que existe tem a sua marca. Tudo que você possa imaginar tem a sua marca. Desde a rocha, até a poeira, a água, tudo que existe tem a sua marca. Semelhantemente, a Bíblia também tem o mesmo sentido. Por isso que eu quero que você anote. Somente nesses 3 livros tem as chamadas ministeriais. Somente nesses 3 livros. E a gente vai lê-lo e depois nós vamos abrir os assuntos, mas eu quero que você já tome nota e tenha ciência. No livro de Romanos, bota aí, livro de Romanos. Livro de Romanos. Quem convida? Qual? Quem convida? Quem convida? Isso, quem convida? Isso, está escrevendo. Romanos, livro de Romanos. Quem convida? Isso. Para o ministério é o Pai. Livro de 1 Coríntios. Vamos ver o capítulo de Romanos, né? Romanos 12. Bota aí, Romanos 12. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Quem chama para o ministério? O Espírito Santo. Livro de Efésios. Já vou dar um cuidado. Eu estou aí, livro de Efésios. Quem chama para o ministério? Senhor Jesus. Livro de Efésios, capítulo 4. Pegou? 1 Coríntios, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Efésios, capítulo 4. Romanos 12. 1 Coríntios 12. Efésios, capítulo 4. Lembra que a gente havia dito, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, e quando Abraão levanta o cutelo para matar Isaac, diz que a voz surgiu do céu e disse: Abraão, não faça tal coisa, porque agora sei que tu temes a Deus. Mas quem estava falando também com Abraão, também quem era? Deus. Mas o termo que ele usa diz: agora sei que tu temes a Deus, falando de outro Deus. Pegou isso? Então o Deus agora está dizendo para Abraão que Abraão teme a Deus, o outro Deus. O que significa? Ali especificamente na questão de Abraão, um deles coloca a prova a Abraão para tirar total dúvida que ele sim temia ou obedecia a Deus. Então, provavelmente, um deles que pediu a Abraão que pudesse matar o seu filho, para provar para um deles que de fato Deus, Abraão, obedecia a um deles. Por isso então o apóstolo Paulo, por isso que ele escreve que
no seu tempo, algumas coisas que estavam sendo revelado a ele não havia sido revelado em nenhum momento desde a fundação do mundo. Algumas coisas que estavam encobertas desde a fundação do mundo estava sendo agora revelado a ele. E ele faz então essa divisão, porque isso que foi extremamente difícil para os judeus entender, porque os judeus eles só conheciam somente Deus, Yahvé e o Espírito. Agora, o Filho ninguém conhecia, ainda que a Bíblia relatou dele desde o seu início. Mas ele se revela ao mundo e os judeus teve dificuldade de compreender essa nova revelação, entre aspas, porque sempre nas entrelinhas Jesus estava operando e fazendo tudo o que hoje existe. Então, não abra a sua Bíblia, não há necessidade, porque eu vou utilizar algumas versões, né? Nós vamos começar no livro de Romanos, eu quero que você preste muita atenção. Nós não vamos ter tempo de abordar todo o assunto, porque a gente levaria mais em torno aí de uns 5 anos, falando em todo miudinho, né? Em todos os assuntos bem cortadinho, a gente precisaria aí em torno de 5 anos, com muita dedicação, para falar acerca disso, para ter uma total compreensão. Então, se você redobrar sua atenção, você não vai perder a semente que vai ser semeada hoje, amém? Livro de Romanos. Gostaria muito de, talvez, ficar aí 2 semanas falando só do verso 1 e do verso 2. Vamos lá. Mas o assunto começa no verso 3, mas eu não vou ler tudo. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. 4. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e em todas elas têm funções diferentes, 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. 6. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. 7. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. 8. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. 9. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. 10. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. 11. Trabalhem com entusiasmo,
e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. 12. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. 13. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros das suas casas. 14. Peçam que Deus os abençoe, os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. 16. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. 18. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. 19. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixe que Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor. 20. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o meu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. 21. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Certo. Anote aí, o assunto que a gente vai abordar está no verso 8. Tá? Lê novamente aí, então, verso 8. 8. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Certo. Dois pontos que parecem ser sucintos, mas não é. Animar e ajudar. Pegou isso? Animar e ajudar. Tem diferença animar e ajudar? Sim ou não? Sim, tem? Então, há que algumas pessoas foram chamadas por Deus para animar outras pessoas. E há que algumas pessoas foram chamadas por Deus para ajudar outras pessoas. Pegaram isso? Beleza? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos cortar um pouco. Nós vamos pegar o verso 18, verso 24 e o verso 21. 18. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Vamos lá. 24. Que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menores honrosas. 28. 21. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Está vendo o ajudar aí? Está vendo? O ajudar, novamente. O ajudar. Isso é um ministério. Isso é um dom. Tem pessoas que prosperam demais. Exatamente por quê? Porque foram chamados para ajudar. No livro de Efésios, a gente não vamos ver esses dois requisitos, a questão de ajuda e animação. Não tem. Vamos lá, livro de Efésios.
Podemos? Versículo Efésios 4. 4. Versículo 1. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. 2. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. 3. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. 4. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. 6. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. 7. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. 8. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. 9. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. 10. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. 11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Assim, linguagem de Almeida. Aumente o gráfico. Linguagem de Almeida. querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Continua. Edificação do corpo de Cristo. 13. Até todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Tá bom. Ótimo. Todos os dons dados pelo Pai, dados pelo Espírito Santo, dados pelo Senhor Jesus, ele só tem um fim. É que esse corpo chegue ao pleno conhecimento acerca de quem? De Cristo. O que de fato é o propósito de Deus? O propósito de Deus sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. Não existe nada nesse mundo e provavelmente no universo que não tenha sentido algum. Tudo que Deus criou tem sentido. Tudo que Deus criou tem sentido. As ervas, ou vamos considerar o mato, ele produz sementes? Sim ou não? Mato produz mato? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mato produz mato. Peixe produz peixe? Sim ou não? Frutas, legumes têm as suas sementes? Sim ou não? Não existe nada nesse universo, no nosso mundo, que Deus não fez para produzir, para multiplicar, para evoluir. Não existe nada. Tudo que Deus fez, Ele fez para que se multiplicasse, para que fosse fecundo. E isso também sucedeu com o ser humano. Quando Deus criou o homem, o propósito original era
Ele criou a terra, os animais, a floresta, e o objetivo é: cuide de todos os animais, aqueles que voam, aqueles que arrastam, e aqueles que andam, e aqueles que nadam. Você é responsável de todos os animais na terra. A primeira obrigação do homem: dar nome a todos os animais. Ele era o guardião de todos os seres que habitavam na terra. Quando Deus percebe que o trabalho que ele tem é um trabalho muito árduo, ele não teria a possibilidade de sozinho fazer tudo que isso acontecesse, Deus então decide o quê? No capítulo 2, verso 18: não é bom que o homem vive só, falo-ei uma adjuntora, falo-ei uma ajudadora. Ajudar em que sentido? Para o homem ser feliz? Para o homem ser melhor? Não, o homem já era feliz, o homem era extremamente perfeito. O objetivo é ajudá-lo na tarefa diária das suas obrigações. Então Deus percebe que somente Adão e também agora Eva não conseguirá cumprir com a missão. Então Deus vira e diz: olha, sejam fecundos. Eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês dominem, eu quero que vocês controlem toda a terra. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Por isso que no capítulo 11 de Gênesis, quando eles resolvem não mais sair pela terra, eles resolvem ficar somente naquele espaço. O que é que Deus faz? Deus desce, traz outras línguas, e o que é que acontece? Eles acabam se dispersando. Para qual sentido? Cumprir a missão a qual Deus colocou sobre seu pai Adão. Então toda essa divisão de dons, ela tem um objetivo. Agora o objetivo é voltar à natureza que antes era a natureza real. O Adão caído precisa ser restaurado novamente. O Adão caído que se corrompeu, ele precisa ser restaurado. Agora essa restauração, ela não vem de uma só pessoa, de uma só fonte. Essa restauração agora vem de membros conectados no corpo, e cada membro fazendo a sua função para o crescimento de todos. E esse crescimento, ele não é um crescimento robusto, mas um crescimento no conhecimento. Aí agora eu quero que você preste bem atenção comigo. Pega a sua Bíblia agora, abre ela, por favor. Vamos lá de novo para o livro de Romanos. No seu verso 1, no seu verso 2. Está aí de baixo. Vale mais de hoje? Não, normal. A primeira coisa que Paulo então está falando, antes de entrar na divisão de todos os membros, ele declara o quê? Apresenteis, pois, o quê? A Deus com os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Paulo está falando do corpo em si, da matéria, do braço, das pernas. Não, ele está convidando a que nós nos apresentemos, pois, ao Senhor, a Deus. Verso 2, Vitória. 2. Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, olha,
não se adequar demais a esse mundo, porque esse mundo foi corrompido, mas se adequar agora a Deus. Conecte-se novamente a Ele, porque através dessa conexão vocês vão ser transformados pela renovação da vossa mente. Conectado a Ele, há uma transformação de entendimento. Porque aonde foi atingido, aonde teve a ruptura dos homens para com Deus? Foi exatamente aonde? No conhecimento. Porque Eva comeu foi o quê? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o mal, ele teve uma ação tão mais forte do que o bem que corrompeu. Agora Deus está chamando ao seu povo agora para uma transformação, trazendo Adão a ser agora um Adão agora restaurado. Mas só pode vir a restauração por meio da onde houve a falha. Então Deus quer restaurar exatamente aonde houve a falha, aonde houve a ruptura. Foi na compreensão, no entendimento. Então Deus agora convida que todos os romanos, porque a carta é aos romanos, para essa transformação, para essa mudança por meio da metanoia, mudança de pensamento. Perceba comigo, vamos dizer, nós chegamos à conclusão que uma planta, ela produz, sim ou não? Sim. Talvez você tenha lá no seu quintal, aqui ainda, graças a Deus, tem terra, que ainda tem planta, tem mato. Se você jogar o concreto lá, aonde tem mato, ela morre. O mato, sim ou não? Sim. Morre sim ou não? Paulo diz sim. Quem acha que sim, levante a mão, Paulo. Sim. Está nascendo? Fala, explica aí. Lá de cada nascimento ele está nascendo. No cimento? É. Quando racha assim, você vai cair quando racha. Ó, quando racha. Aí, tipo assim, mas não pode, se você jogar o cimento, ele não vai morrer. Ele pode nascer pelos campos, ou não mexe, né? O mato ele nunca vai morrer porque ele vai deixar de crescer. Mas ele continua na terra fazendo o que? Sufocando. Porque nada nesse universo morre. Nada nesse universo morre. E por que não morre? Porque tudo que hoje é existente, tanto visível e invisível, ele veio da natureza de Deus. E por Deus ser eterno, nada então se morre. Tudo é existente. Porém, o mato, ele vai deixar de crescer porque alguma coisa está o sufocando. Então, o que Paulo está dizendo é: vocês estão sufocados a vossa mente. Uma mente sufocada com outro tipo de ideia, outro tipo de instrução, de compreensão, que não seja a compreensão de Deus, sufoca o crescimento, a evolução. Tirando o concreto, o que vai acontecer? O mato cresce ou não cresce? Porque ele estava vivo, porém sufocado. Então eu preciso que alguém tire o concreto para que eu possa nascer, a dar o fruto, ou ser aquilo que eu nasci para ser, fazer aquilo que eu vim à terra fazer.
Porque se eu não crescer, se eu não fizer aquilo que eu vim para fazer, eu não tenho sentido, sim ou não? E nada e ninguém veio à Terra sem sentido. Tem um propósito. E qual é o propósito? Multiplicar, como eu falei. Tudo que existe, ele precisa ser multiplicado. Essa parede está embolsada, sim ou não? O que precisou para utilizar, para a terra ficar fixa na parede? O que precisou? O cimento é derivado do quê? O cimento é derivado da rocha, aplicados outros elementos para dar firmeza. Então, a rocha significa que a rocha está lá parada. Significa que ela está morta? Não. Quando você tira ela, quando você moe ela, o que acontece? Porque tudo tem vida. Tudo existe por causa de um propósito. Diga para o teu irmão, você nasceu por causa de um propósito. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para descobrir qual é o propósito. Porque você precisa funcionar. Funcionar exatamente aonde? Aonde você foi chamado. Então a primeira coisa que você precisa saber é quem é que te chamou. Porque dependendo quem te chamou, ele já descreveu aqui, no livro de Romanos, no livro de Coríntios, no livro de Efésios, alguns pontos específicos da chamada, do propósito. Então o assunto de hoje se chama socorro, ajuda, auxiliação. E é esse que é um dos maiores problemas da igreja, não atual, mas desde quando ela foi tirada da mão dos judeus e foi transmitida à mão dos romanos. Porque quando a igreja perde o poder, porque o Império Romano dominava o mundo na época, então quando os romanos começam a aceitar o cristianismo, até o imperador também aceita o cristianismo, eles então, sendo o imperador, dominador do mundo, achou então por direito agora de tomar posse da igreja, de ser o regente da igreja. É por esse motivo que a palavra da igreja católica, a palavra católica significa igreja universal. Vou repetir de novo, a palavra católica significa igreja universal. Então, quando o Império Romano toma de posse da igreja, eles decidem então que a igreja fosse universal. Mas no meio desse caminho que eles decidem que a igreja seja universal, agora já não é mais movido pelo Espírito, é movido por força, por violência. Por isso, se você for estudar a história da igreja católica romana, você vai ver que eles mataram milhares de pessoas. Se a igreja católica chegasse em sua casa e visse que você tinha um livro que não fosse um livro que eles considerassem um livro apropriado, você era um bruxo, uma bruxa, e por ser um bruxo ou uma bruxa, você era queimado. Era tomado todo o seu patrimônio. A igreja então resolve vender um pedacinho do céu. Você pagava lá e um valor dito a eles um valor, e você pagava, então agora você tem um pedaço do céu. Você cometia pecado, você chegava lá e pagava pelo pecado, e você nunca
você pagava pelo perdão eterno. E tantas outras coisas mais que a Igreja Católica Universal Romana foi implantando. E no meio desse processo, desse caminho, porque nós hoje considerados os protestantes, né, saímos exatamente do seio da Igreja Católica Romana. Martinho Lutero. E o que aconteceu de lá para cá? Aconteceu de lá para cá que todos, unanimamente, perdeu essa visão da divisão, da obrigação de todos os membros trabalharem segundo cada um no seu ofício para o crescimento do corpo de Cristo. Se hoje, terça-feira, nós formos a alguma igreja e chegarmos lá, nós não vamos ver no altar uma cadeira separada para aqueles que trabalham na área social, da ajuda. Não tem. Porque o ministério de socorro não existe. Então o que acontece? A pessoa que está trabalhando ali na área social, na área do socorro, ajudando um, ajudando o outro, ou aquele avivalista que está sempre motivando alguém, a pessoa não compareceu no culto, ou a pessoa está fraca espiritualmente, está passando por alguma dificuldade, essa pessoa vai lá, vai visitar, vai animar, vai motivar. Essas pessoas estão no meio da igreja, estão trabalhando, porém não estão sendo reconhecidas. Então o que nós, a liderança, hoje fazemos? A gente pegamos essa pessoa que hoje está trabalhando, a gente ungimos ela a um evangelista, a uma missionária, a um pastor, a um bispo, a um apóstolo. Mas eles não foram chamados para ser pastor, eles não foram chamados para ser evangelista, não foram chamados para ser nada disso. Eles foram chamados simplesmente para ser socorro, para ajudar outras pessoas. Eles não precisam pegar o microfone para cantar, eles não precisam pegar o microfone para orar, eles não precisam pegar o microfone para pregar. Eles só precisam socorrer pessoas. Eles só precisam pegar os seus recursos, os seus bens financeiros e aplicar na vida de outras pessoas. É por esse um dos motivos que algumas pessoas não prosperam, têm dificuldade financeira, porque foram chamados para fazer esse papel de ajuda e socorro, mas por sua vez o que fazem? Travam nesse processo. Linguagem de Almeida, vamos lá novamente, no livro de Romanos, no verso 7. Vamos lá. Depois no verso 8. 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que repare, façam com liberdade. É isso agora. O que reparte faz o quê? Ou o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. Pega agora essa palavra liberalidade, joga no Google e vamos ver, joga no dicionário e vamos ver o significado. Liberalidade. Aquele que reparte, reparta com liberalidade. Não pode ser diferente. Estava para gente lá? Estava para mexer? Não? Não tem problema.
Tá? Vamos lá. Tá, então vamos lá, pode ler então. Vamos lá, liberalidade. Tá bom. Pode ler. Qualidade ou condição de liberal, generoso, pródigo. Disposição daquele que em seus atos ou em suas intenções dá o que não tem obrigação de dar e sem esperança de receber nada em troca. Essa mesma disposição atribua a coisas, donativo feito com liberdade. Atitude daquele que por suas ideias ou por seus atos demonstra largueza de espírito. Largueza o quê? De espírito. O último aqui é toda disposição ou ato de caráter espontâneo e a título gratuito, doação, legado, etc., que venha a favorecer ou beneficiar economicamente outrem. Pegaram isso? Largueza de espírito. Uma pessoa que doa sem desejar receber em troca algo que não é nada forçado, porém extremamente voluntário. Uma pessoa que é assim, ela é natural. O ser natural, tudo acontece na sua vida naturalmente. Se você começa a ajudar porque você é obrigado a ajudar, você é forçado a ajudar, não é natural. Você está trabalhando mecanicamente, forçado por algum motivo ou razão. Se você agora está trabalhando mecanicamente, você não está trabalhando no espírito. Não é o espírito te movendo, não é na sua existência natural que você foi gerado e criado para o propósito. Porque alguém tem que te levar a fazer tal coisa, alguém tem que te motivar a fazer tal coisa. Você não tem essa largueza de espírito, você não flui no espírito para realizar tal tarefa. Eu me lembro de uma frase da missionária Flávia, na inauguração, quando ela chegou aqui. Ela virou na sua oportunidade e disse: não esperava do pastor Sidney coisa diferente. Ela quis dizer: é natural. Porque tudo que tem que fazer, eu tenho que fazer natural. Eu tenho que fazer sempre o melhor, segundo as minhas capacidades. Então, se eu não estou fazendo o que eu fui chamado para fazer, o que então está acontecendo comigo? Talvez vocês me perguntem. Alguém concretou vocês. Vocês estão vivos, mas porém estão sufocados. Mas eu posso ir além, talvez ninguém concretou vocês. Talvez vocês mesmos concretaram a si mesmos. Quando começaram a dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Porque a realidade, ninguém disse para o peixe: bate a nadadeira. Porque o peixe já nasce. Quem ensinou? Ninguém. É natural. Já está dentro dele. Então quem você é em Deus já está dentro de você. Mas por algum motivo, ou alguém, ou você mesmo,
sua natureza. Mas não significa que você está morto, porque você não pode morrer. Você é eterno. Então é necessário descobrir os meus dons. Por quê? Porque eu nasci para um propósito. Por isso que no domingo eu disse acerca da doação do piso lá da igreja. Eu sou assim. É natural. E quanto mais eu faço, mais Deus abençoa. Quanto mais eu ando, Deus dá vida. Quanto mais eu faço, mais vidas vai surgindo dentro de mim. Aleluia. Lembra do peixe que eu falei para vocês? Que estava sendo importado para o Japão, colocado dentro de um aquário. Eles estavam parados. Morreu 70%. Colocaram o peixe predador, fazendo eles se mover, a nadar. Chegaram lá, 97% dele. Por quê? Porque o peixe foi criado para nadar. Quando ele para de nadar, ele morre. A vida dele está em nadar. A sua vida está em fazer a missão que você foi chamado para fazer. Desses dias para cá, o Recalque está trabalhando como nunca. Compromisso na segunda, compromisso agora na sexta, e fora os outros compromissos mais. Mas é sufocante isso. É sufocante, não. Dentro de si? Não. Ninguém precisa ligar, ninguém precisa forçar, porque é o natural, nasceu para isso. Tudo que você está fazendo, e você está insatisfeito com o que você está fazendo, não foi isso que Deus te chamou para fazer. Mude. Sai do que você está fazendo, que está te incomodando, porque não é isso que Deus te chamou para fazer. Porque o que Deus te chamou para fazer, se você estiver fazendo, é apaixonante. Verso 28, Vitória. A gente já achamos esse texto no dicionário, vamos para o 28 agora, ainda desse mesmo livro do Romano. Vamos lá? Romanos capítulo 12, pastor. Isso. Verso 21. 21. Não, Romanos 12, perdão, Romanos 12. A gente está em Romanos ou está em Coríntios? Romanos, né? Vamos para Coríntios. 12, 21. E a uns pôs Deus da igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Certo. O quarto ou o terceiro, socorro. Socorro. O dicionário que a gente pegamos, qual foi a palavra? Ajuda, não é isso? Ah, liberalidade. Coloca aí, Vitória, socorro. Vou pegar. Ato ou efeito de socorrer, auxílio, benefício, ajuda ou assistência a alguém que se acha em situação de perigo, desamparo, doença e etc. Aquilo que se dá para auxiliar ou socorrer alguém, ajuda, esmola, auxílio, com a finalidade de auxílio, proteção ou amparo. Atendimento provisório em casos de emergência, que é prestado enquanto se aguarda a chegada do médico ou a intenção hospitalar do socorrido. Auxiliador. Sinônimos. Vai para sinônimos. Sinônimo, auxiliador.
sinônimo de auxiliador, auxiliar, ajudante, assistente, assessor e colaborador. Ajudante, auxiliador. Todos os cristãos, ele é um ajudante, sim ou não? É um auxiliador, sim ou não? Livro de João, capítulo 3, verso 16 e verso 17. João 3, verso 16 e 17. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom, só o 16 por enquanto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Para fazer o quê? Ele deu o seu Filho para fazer o quê? Não pereça, mas tenha. Deus é ajudador? É auxiliador? Está vendo isso? A possibilidade de eu ser criado de uma matéria e depois ser outra matéria, se nada for colocado nessa matéria, vou falar de novo. Há uma possibilidade. Vamos dizer, eu nasci do ferro. A possibilidade de eu ter nascido do ferro ser... Calma, se você quiser ir lá acompanhar, pronto, vai lá. Se quiser não, vai lá acompanhar. Melhoras aí. Nasci do ferro. Qual é a minha natureza? Qual é a minha natureza? Do ferro. Há possibilidade de eu ser outra coisa a não ser ferro se nenhuma outra existência ou nenhuma outra matéria se envolver na minha matéria que é ferro? Há possibilidade? Não. Eu só posso ser uma outra matéria, não significa que eu sendo uma outra matéria deixo de ser a matéria original, que é ferro. Mas se eu acrescentar nessa matéria ferro alumínio, o que vai acontecer? Eu passo a ser galvanizado, que é um outro termo de outra matéria. Ferro com alumínio se chama galvanizado. Eu não sou nem totalmente ferro e também nem sou totalmente alumínio. Eu sou um ser misturado. O que aconteceu quando Eva comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal? Ela passa a ser agora um ser divino, puro, que veio da parte de Deus, agora também um ser maligno, que vem da parte de Satanás. Então o que significa? Significa que agora a natureza terrena, humana, tem duas naturezas. Ela não tem definição. Porque eu nasci da natureza divina, agora eu passo a ter natureza maligna. É por esse motivo que Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu não aprovo, eu faço, e aquilo que eu aprovo, eu não consigo fazer. Aí ele vira e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo usa essa expressão, quem me livrará do corpo dessa morte, ele está usando
que os romanos na época faziam, para que a compreensão dos romanos, porque essa fala está sendo dita aos romanos no seu capítulo 7 do seu livro. Ele está dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que os romanos faziam na época? Quando você matava uma pessoa e você era pego, ele pegava o corpo que você matou e amarrava você de frente para o corpo. Depois que você era amarrado com o corpo que você assassinou, você era preso no lugar. Agora você ia morrer com a contaminação do corpo que você matou. Imagine uma pessoa apodrecendo, você agarrado com essa pessoa. Então toda a bactéria, toda a imundícia daquele corpo que você matou, agora está te matando. Era assim que acontecia com o assassino. Então Paulo está dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo simplesmente está dizendo: eu habito num corpo que todos os dias está querendo me matar. Porque ele diz no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 6, ele diz: olha, no corpo não existe bem nenhum. Então significa que nós vivemos nesse corpo, nessa carne contaminosa, que diariamente tenta nos corromper, trazendo a morte. Por isso que ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou um ser tridimensional, eu sou um espírito que tem uma alma que habita num corpo. A minha natureza divina habita na minha alma e a minha alma está no meu corpo, habita no corpo. Então o que significa? Significa que eu habitando no corpo que está se corrompendo diariamente, eu preciso de cuidados diariamente. E que cuidados são esses que eu preciso? Eu preciso de pessoas de fora para cuidar de mim internamente. E quem são essas pessoas que cuidam da outra? É cada um dos membros. Cada um com a sua função, cada um com a sua chamada, cada um com o seu desígnio. É por isso que existem milhares de profissões na Terra. Cada profissão ajuda um cidadão. Nesse momento, eu estou sendo ajudado por alguém que criou esse microfone. Ele ajudou a não estragar a minha corda vocais. O cara que teve uma ideia genial de fazer que a minha voz conseguisse ter mais possibilidade de alcance sem eu precisar gritar. Então cada área, cada pessoa foi já por determinado a ser uma bênção na vida de outra pessoa. Por isso que o Ministério de Socorro é de extrema importância em todas as áreas, em todos os níveis. Então é por esse motivo que todos os ministérios precisam voltar de novo, ser reconhecido e valorizado e utilizado em todos os seus aspectos. Porque imagine uma pessoa que é apaixonada de fazer visita no lar. Ela quer fazer visita no lar. Está
sempre ali orando por alguém, sempre ali vai no hospital, está sempre vai no presídio, vai no manicômio, vai. É uma pessoa apaixonada por visitar. Ela tem oportunidade de falar na igreja, tem oportunidade? Mas será que ela fica incomodada porque ela trabalha tanto e não tem oportunidade de falar na igreja? Ela fica incomodada sim ou não de não falar? Fica. A incomodação dela não é nem por não falar, é por não ser reconhecida. É por não ser valorizada e vista. Visto que esse membro é de extrema importância no corpo. Porque de uma certa forma, essa contaminação que nós fomos contaminados com a queda que Adão teve, existe em todo ser humano o desejo de ser valorizado. Não tem um sequer. Porque imagine, você tem a ideia do século, mas ninguém compra a sua ideia. O que você vai fazer? Você vai dar continuidade ou você vai parar no meio do caminho? No século XXI, estudando algumas pesquisas de algumas mentes brilhantes da época, descobriram um monte de documentos e invenções do século ainda XVI, que ele tentou implantar no seu tempo e foi chamado como louco, que ninguém acreditava. E o que ele fez com esse projeto? Engavetou. Agora, no século XXI, descobrindo todo esse material, descobriram que o camarada era um gênio, mas muito além do seu tempo. A mente da época não conseguia acompanhar o seu raciocínio, a sua evolução. E exatamente porque não conseguiram? Porque a maioria estava concretada no seu entendimento. Então, por esse motivo, se você não buscar a Deus, não somente nas leituras diárias, mas buscar a Deus no teu espírito, porque Ele é o fator principal. E foi isso que Paulo disse em sua carta, no livro aos Coríntios, no seu capítulo 14, ele diz, olha, todo aquele que ora em língua, esse ora de fato. Porque esse não fala aos homens, mas fala diretamente a Deus. Então Paulo disse que se eu quero ter um contato direto, sem nenhuma interferência, sabe, nesse relacionamento, nesse diálogo entre eu e ele, eu preciso falar com ele em línguas. Porque se eu quero uma edificação sólida, fortalecida, porque ele diz o quê? Que todo aquele que ora em língua, esse edifica a si mesmo. Está vendo? Então toda vez que eu estou orando em língua, falando com o Pai, falando com o Espírito, falando com o Senhor Jesus, eu estou sendo edificado no Espírito. E agora o meu Espírito que está na minha alma vai me trazer as compreensões, o entendimento do que está ocorrendo no mundo espiritual.
O mundo espiritual está muito mais acima do que o mundo físico. Então, se eu quero retornar novamente ao Adão perfeito, eu preciso que algumas pessoas que têm alguns dons, o que nós acabamos de ler, que há algumas pessoas que têm o dom do discernimento de línguas. Porque enquanto um está falando em línguas, o outro com esse dom, ele consegue discernir o que Deus está falando diretamente, sem nenhum tipo de intervenção humana ou terrena. Porque se nós chamássemos hoje um pregador, seja de qual país seja, americano, japonês, francês, italiano, e nós trouxéssemos um tradutor para traduzir o que ele está falando a moço, esse tradutor não teria a possibilidade de transmitir a nós, na essência, aquilo que esse está tentando nos falar. Ainda que todas as palavras que ele está mencionando sejam na risca, mas ele não consegue transmitir o emocional daquele homem. Ele não consegue transmitir o espírito daquele homem, a alma daquele homem, a paixão daquele homem. Ele consegue transmitir a linguagem, mas a paixão, o espírito, ele não consegue. Então, com esse dom, eu consigo alcançar o objetivo direto, sem nenhuma intervenção do coração do Pai para o meu coração. Então, por esse motivo, se eu hoje estou necessitado, talvez, de uma ajuda que me leva ao médico, e você talvez tenha um carro, talvez hoje eu tenha necessitado, talvez, de um remédio, você tenha um remédio. Se hoje talvez eu esteja necessitado de um ombro amigo para chorar, você tem um ombro. Se talvez hoje esteja necessitado de um conselho porque eu estou num conflito emocional, talvez preciso de um conselho porque eu estou num conflito familiar. Então, em nós há uma demanda de necessidades que existe em outro a resposta que eu preciso. Sempre o outro tem aquilo que eu necessito. Mas cadê o outro para ser voluntário às minhas necessidades? Por isso que o termo que nós usamos, nós lemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira significa insondável, inexplicável, que ele chegou ao ponto de esse amor alcançar toda a humanidade. Responda para mim, você consegue alcançar toda a humanidade, sim ou não? Mas Cristo consegue, sim ou não? Mas como é que ele consegue alcançar toda a humanidade? Alguém pode me responder? Zé Carlos? Não vem. Onisciente, impotente, presente. Ele está ali, mas ele não consegue te ajudar. Ele está presente, mas não consegue te ajudar. Quando você está chorando, ele está ali? Ele está ali. É óbvio que ele pode te consolar, mas existe necessidade que não é espiritual, é humana. E Deus viu que o homem estava só. Olha, perceba bem, gente. O homem era perfeito. Mas ele teve uma necessidade. Mas Deus não poderia ajudá-lo, sim ou não? Não. Porque se Deus pudesse ajudá-lo, Deus teria ajudado.
Deus criou alguma pessoa para fazer o quê? Ajudar a sua necessidade. Então, como é que hoje Cristo ele atende toda a demanda por meio dos seus membros? Sou eu, é cada um. Se eu estou necessitado de comida, quem é que vai me dar comida? Deus? Não. Quem aqui tem anjos que trabalham ao seu favor? Levante a mão. Quem aqui tem anjos que trabalham ao seu favor? Eu tenho. Ninguém tem? Você não sabia não que você tem anjos? E Deus acampa os seus anjos para guardar e livrar os seus escolhidos. E a Escritura diz que os anjos são ministradores. Vamos lá, a palavra ministradores. Se preocupe em aprender, não o que está na prova. Se você aprende, fica fácil. Você vai lembrar. Os anjos são ministradores. Todos os anjos trabalham ao favor de um propósito. Nenhum deles nasceu sem propósito. Nenhum deles nasceram para si mesmo. Todos nasceram para fazer algo por alguém ou para alguém. Vamos lá, irmão? Fornecer, dar, prestar, acudir com o necessário. Devagar, devagar. Fornecer necessidade. Positivo? Fornecer aquilo que alguém precisa. Então os anjos também, eles servem. Alguém aqui provavelmente já ouviu alguma história de alguém orar a Deus e um anjo foi lá entregar. O cara entregou e sumiu. Não é isso? Alguém? A Bíblia diz isso. Que os anjos serviram a quem? A Jesus, não foi? No deserto, não foi? Depois que Jesus foi tentado por o diabo, diz o quê? No seu capítulo 4 de Mateus, e os anjos os serviram. Serviram com o quê? Com pão, com comida. Amém? Os anjos estão chamados para servir. Amém? Vamos lá agora. Dar, prestar, acudir com o necessário, prestar e administrar. Está vendo? Então, todos têm anjo, então todos têm anjo para servir você. Alguém aqui já pediu algum anjo para poder fazer alguma coisa com você? Então passa a fazer isso. Houve uma ocasião que me ligaram pedindo que eu fosse correndo, porque tinha um jovem que estava visitando a igreja que ficou possesso de demônio e não conseguiam expulsar o demônio. Aí eu cheguei lá na sua casa e ele estava possesso, e então dei a ordem segundo como a Bíblia diz, né? Sai em nome de Jesus e o demônio não saiu. Então fui procurar o Espírito Santo para saber motivos e razões. Nesse processo que eu estou ligado com o Espírito Santo, perguntando, aquele espírito já estava levando o jovem para sair, de porta fora. Então foi de imediato, eu falei, antes não deixe tranquear a porta. Diz que aquele espírito estava tentando levar, quando ele chegou à porta, ele tomou-lhe um tombo e caiu no chão. E tentava sair e o anjo não deixava ele sair. Então, você pode utilizar. Então, se os anjos estão dispostos a servir, significa que nós também precisamos estar dispostos a. Porque todos que estão debaixo do reinado de Deus precisam estar debaixo da sua obediência. Porque foi isso que Jesus disse no capítulo 6 do livro de Mateus, quando eles pedem para Jesus ensinar a orar. Jesus disse o quê? A oração é essa: Pai nosso que estás no
céus. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o quê? E faça o quê? Porque se eu então estou no reino de Deus, eu tenho que fazer a vontade do seu reino. Não é a minha vontade, é a vontade do reino. E qual é a vontade do reino? A vontade do reino é servir. Porque ele sendo Deus, ele serve todos os dias, em todas as horas. Porque segundo diz as Escrituras, que o universo, ele está ainda, e vai continuar, no controle, ou na base, na sustentação do Senhor Jesus. É Ele que é a sustentação do universo. O microfone aqui está sendo sustentado pelo tripé. O microfone, ele cria um peso, sim ou não? Cria. Então significa que todo o tempo Jesus está ajudando e auxiliando o universo a se manter no seu devido lugar. Deus trabalha todo santo dia. E foi isso que Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. E ele disse o quê? E eu fico descansando. Foi isso que ele disse? Ele disse: e eu também. E trabalha para quê? Para si mesmo? Não. Porque Deus não precisa que ninguém trabalhe para Ele. Mas, porém, existem pessoas que trabalham para Ele. E qual o trabalho que eu faço para Ele, a qual Ele já não tenha? O trabalho que eu faço para Ele, Ele também disse. Ele disse: olha, tive enfermo e me visitaste, tive fome e me deste de comer, tive preso e me... Não me visitaste. Não, primeiro ele fala no positivo, depois no negativo. Tive frio, me vestiste. Aí ele mesmo responde dizendo: e vocês me perguntam: Senhor, quando lhe vemos, quando tiveste ferro, te visitaste, quando tiveste preso, quando tiveste frio e te vestiste, quando tiveste com fome e te alimentasse? Aí Jesus responde: todas as vezes que vocês fazem isso para um desses pequeninos, para mim, faz o quê? Estão fazendo, tá vendo? Porque fazer algo por outro é fazer para Deus. É porque esse outro, ele e Deus é a mesma coisa, é a mesma matéria, é a mesma existência. Porque tudo que existe é Deus. Não há nada no universo que não seja Ele. Porque tudo passou a existir por meio dele e subsiste por nele. Então, por isso que todas as vezes que você faz mal a alguém, a Deus que está fazendo mal. Por esse motivo que quando você não perdoa a outra pessoa, por ele você não pode ser perdoado. Por quê? Porque você não está perdoando a Deus. Quando você não perdoa a Deus, ele é um ser racional que se respeita, porque jamais ele vai fazer algo contra si mesmo, porque ele se ama. Então, quando você odeia alguém, guarda mágoa de alguém, você está guardando mágoa de Deus, está odiando Deus. E ele se respeita e jamais permitirá que você o maltrate. Então, por esse motivo, ele diz: da mesma maneira que você se comporta comigo, é da mesma maneira que você se comporta com você. Porque aquele que me ama vai ser amado, aquele que me respeita vai ser respeitado. Porque o homem semeia e ele tem que colher. Então, servir ao próximo é servir a Deus. Servir a Deus é servir a mim mesmo. Por quê? Servir o próximo é servir a mim mesmo. Porque nós somos a mesma matéria. Por isso que ele diz acerca do casamento:
Por que o marido tem que cuidar da mulher? Tem que amar? Porque eles são uma só carne. Aí ele mesmo disse, porque ninguém maltrata a si mesmo. Então, cuidar do outro é cuidar de mim. Tratar bem o outro é tratar bem a mim mesmo. Então, eu preciso entender isso. Eu posso ser um bom locutor, eu posso ser um tremendo pregador, mas se não for a favor do próximo, não tem sentido. Porque o que adiantaria eu ser uma árvore com um monte de fruto, mas o fruto não pode ser comido, porque está pronto. Não tem sentido. Então, eu preciso ser uma pessoa que tenha essas características: abençoador, ajudador, voluntário, em todas as esferas da vida. Por isso que Jesus disse: se o seu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Sabe por que Jesus estava dizendo de fato? Você não pode ser uma outra natureza além daquilo que você é. Se você é ferro, é ferro. Você não pode ser outro tipo diferente. Você está fazendo pelo seu inimigo, não é porque ele merece, é porque você é assim. E você não pode ser outro tipo de pessoa, a não ser esse tipo de pessoa. A sua natureza não pode ser modificada. Porque se modificar, você perde a sua identidade. Perdendo a sua identidade, você não tem motivo nem razão de ser um ser existente. Então, seja aquilo que você foi criado para ser. Você foi criado para ser uma bênção na vida de outro. Você é uma árvore. Você não come o seu próprio fruto. A árvore come o seu próprio fruto? Não. Mas a árvore, ela sobrevive por causa da água e da terra. A água sobrevive por si mesma? Não. Ela precisa de dois elementos. Qual é o elemento da água? Qual é o elemento da água? Oxigênio e H2O, gente. Qual é o elemento? Esqueceram? Hã? E o que é H2O? Oxigênio e hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio. Então a água só passa a ser existência água porque tem dois elementos fazendo ela ser aquilo que ela é. Porque ela de si mesma não pode ser nada se não tiver alguém para fazer ela se tornar quem seja. Então você nunca vai ser nada, você nunca vai ser alguém se alguém não fizer algo por você. Então significa que eu sou dependente sempre de alguém. Eu não sou autossuficiente. Eu sempre estou conectado a alguém. E passo a existir porque alguém me fez existir. Guarde isso. Talvez isso caia na prova.